Agora, nos próximos passos da aula, eu vou mostrar exatamente como você construir cada um desses 4 elementos que eu mostrei agora. Antes de entrar na metodologia, nesses 4 elementos que eu combinei para você, que são cliente, fornecedor, fluxo de informação entre cliente e fornecedor e também o seu processo, e a parte de processamento e lead time, entre esses 4 elementos. Processamento que eu digo é você desenhar as caixinhas das etapas dos processos, tá? Esses 4 elementos, o que acontece? Eu gostaria de, antes de entrar neles, passar um exemplo muito rápido para vocês que é muito interessante também. É o seguinte, eu vou colocar uma imagem para vocês, olhem bem para essa imagem. Essa imagem, percebam que é um processo qualquer. Nesse processo qualquer, nós temos do processo 1 ao processo 9. Então, percebam nas setinhas, tá? O processo 1 é a serra, que tem 4 máquinas. O processo 2 é o torno, vocês podem ver. O processo 3 é a brocha. Enfim, e assim passando processo a processo, combinado? Nas setas lá embaixo, percebam que nós temos a seta da matéria-prima, ou seja, onde entra o nosso processo. Lembrando, pessoal, é muito importante nesse exemplo, eu estou dando um exemplo físico, mas vamos lembrar também de exemplos administrativos. Digamos que em vez de entrar matéria-prima, entra um pedido de um cliente. E um pedido do cliente pode ser um documento ou uma informação, e essa informação é processada pelos processos, combinado? Então é um exemplo fabril, mas podem se colocar também aí como um exemplo administrativo. Vamos voltar à imagem. Bom, voltando à imagem, nós temos a entrada da matéria-prima ao lado esquerdo e lá no lado direito nós temos a saída de uma peça acabada, ou seja, do pedido entregue para o cliente, combinado? Bom, legal. Agora percebam que eu vou colocar uma informação. O lead time, que vocês já aprenderam o que é de 90 horas. Vocês viram na imagem todos os processos. Eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como eu, Guilherme, calculei esse lead time de 90 horas? Como vocês acham que eu calculei o lead time de 90 horas? Tentem responder. Bom, legal. O que acontece? Eu já participei de vários treinamentos, várias palestras e vários cursos sobre mapeamento de fluxo de valor. E a grande maioria das respostas que eu recebo é o seguinte: Guilherme, é muito simples você calcular o lead time. Basta você somar os tempos dos processos. Ou seja, nós temos do processo 1 ao processo 9 naquela imagem que eu mostrei para vocês. Então é simples, você pega o tempo do processo 1, você soma com o tempo do processo 2, você soma com o tempo do processo 3 e assim por diante. Você soma os 9 processos. Somando os tempos dos 9 processos, você vai calcular o seu lead time. Essa é a resposta que eu mais recebo. Pessoal, eu vou quebrar um paradigma nessa aula, tá? Não é assim que se calcula lead time, não é somando os processos. Eu somei os processos, eu vou mostrar uma imagem para vocês de quanto tempo, quando você soma os processos, tá legal? Olhem essa imagem. Olha a diferença, pessoal, e é um caso real, tá? Eu somei todas as horas da etapa 1, da etapa 2, da etapa 3, da etapa 4, eu somei todos os tempos de processo. E a soma dos tempos de processo, ou na imagem está escrito como tempos de operação, só deram 1 hora. Não, calma lá, não estou entendendo mais nada, Guilherme. Então vamos lá. O lead time desse processo que eu mostrei para vocês é 90 horas. E quando eu somei todos os tempos de operação, ou seja, eu somei o tempo de operação do processo 1, o tempo de operação do 2 e assim por diante, deu apenas 1 hora. Guilherme, onde estão essas outras 89 horas então? Pessoal, não é anormal, tá? Uma empresa agregar de 1 a 10% de valor durante o seu processamento de um pedido do cliente. Não é incomum, tá? Na verdade, a grande maioria das empresas só agregam 1% a 5% de valor em seus processos. Essas outras 89 horas que vocês viram nessa imagem, elas são desperdícios. É verdade. O que acontece? Eu vou dar só uma dica antes da gente continuar na metodologia. Normalmente, os processos que nós melhoramos são processos que nós temos mais habilidade, mais competência e mais propriedade em melhorar, certo? Ou seja, digamos que você é um arquiteto, ou digamos que você é, enfim, um padeiro, ou digamos que você é um especialista em contabilidade, ou digamos que você é um soldador, enfim, independente da sua área de atuação. Quando você está nessa área de atuação, você tem muito mais conhecimento, experiência, enfim, ensinamentos e competências sobre esse processo que você atua, né, que você trabalha. Então, quando surge alguma oportunidade de melhoria,
É normal, é uma tendência humana, nós queremos melhorar esse processo que a gente tem mais competência, esse processo que a gente tem mais conhecimento e mais experiência. E a gente deixa de lado de melhorar os processos que a gente não tem muito conhecimento. Quais são as diferenças desses dois processos? Normalmente, o processo que a gente tem conhecimento é o processo que agrega valor ao cliente. Então, por exemplo, no caso de um soldador, se o cliente fez um pedido para um soldador, você soldar uma peça, ou seja, você fazer a atividade, você está transformando o pedido do cliente, ou seja, agrega valor. Então, normalmente você quer melhorar o processo de soldagem, tá legal? E melhorando o processo de soldagem não é problema isso, só que é uma necessidade, na verdade é uma competência, é um conhecimento que você tem para melhorar aquele processo. Mas, o que eu quero mostrar para vocês, isso é uma quebra de paradigma muito grande. Eu não estou aqui falando para você não melhorar o processo que agrega valor. Você sim pode melhorar. Porém, nós temos uma oportunidade enorme de melhorar outros processos além dos processos que agregam valor. Quais são eles, Guilherme? São os desperdícios. Vamos nesse exemplo do que eu mostrei para vocês, que só tem 1 hora na soma dos processos e 89 horas de desperdícios. Eu vou explicar quais são esses desperdícios. Nessa 1 hora, nós temos lá na primeira etapa, era a etapa de serra, ou seja, provavelmente ele tinha que serrar o produto do cliente. E a serra só demorava provavelmente ali de 5 a 10 minutos, até porque a soma de todos dava 1 hora. Então, o processo de serrar aquele produto do cliente, ele demorava lá seus 5 minutos, seus 10 minutos, certo? Se nós melhorarmos o processo de serra, de 10 minutos a gente conseguir melhorar ele para 3 minutos, quanto tempo a gente ganhou? A gente ganhou 7 minutos. Agora, uma pergunta para vocês. Foi uma melhoria boa, certo? Porque, digamos que de 10 minutos para 3 minutos, melhoramos aí 7 minutos. O que significa isso? De 10 para 3 a gente melhorou 70% do tempo de serra. Olha que melhoria enorme, que melhoria boa. 70% do tempo de serra a gente melhorou. Porém, quando a gente olha para o lead time, pessoal, o lead time são 90 horas. Se você melhorar 7 minutos no tempo de serra, que é 10, é uma ótima melhoria. Só que vamos perceber quanto é 7 minutos para o lead time. 7 minutos para 90 horas. Não representa muito. Então, eu quero quebrar esse paradigma aqui com vocês, que é o seguinte. Tenta mudar um pouco a chavinha do seu cérebro, do seu pensamento, que você não deve só melhorar processos que agregam valor, que são processos que você detém conhecimento, competência e tudo mais, tá? Até porque eu não tenho, competência, não tenho experiência na atividade nenhuma de vocês. O que eu tenho experiência é como eliminar desperdícios. Então é o seguinte, eu gostaria que vocês mudassem um pouco o pensamento para atacar os desperdícios. Então esquece um pouco essa 1 hora da soma dos processos e vamos olhar para as 89 horas. Quais são os desperdícios que podem acontecer para representar essas 89 horas? Nós temos diversos desperdícios. Eu vou falar os principais dele, mas podem existir outros. O primeiro desperdício que pode acontecer nessas 89 horas é justamente o tempo de procura e o tempo de espera. O que significa o tempo de procura ou o tempo de espera? Digamos que no processo da serra, tá? Todo processo de serra provavelmente tem uma serra que a pessoa tem que instalar ali para poder serrar o produto. E teve outro dia que o que aconteceu? A pessoa ela foi no almoxarifado ou foi comprar a serra ou foi encontrar a serra e não achou. Ela não encontrou a serra. Ela demorou aí em torno de 3 horas para encontrar uma serra para colocar na máquina para cortar. Então, todo esse tempo de procura de serra está contabilizado naquelas 90 horas, porque o tempo não para, concordam comigo? Esse é um exemplo de tempo de procura. Tempo de espera, o que acontece no tempo de espera? Digamos que a máquina quebrou da serra, legal? Então, é mais uma falha que pode ter acontecido aí no processo. Ou seja, problemas acontecem e, enfim, nós não podemos ignorá-los, né? Até porque a empresa que fala que não tem problemas, acredito que esse é o maior problema dessa empresa em dizer que não tem problemas, tá? Então, a serra quebrou. Só que como a serra quebrou, o operador ou a pessoa que trabalhava lá não tinha competência justamente para fazer a manutenção daquele equipamento. E contratou uma pessoa, um serviço externo para vir fazer a manutenção do equipamento. Só que essa manutenção ela demorou 3 dias para a pessoa fechar o processo, fazer a negociação, vir até a empresa e fazer a manutenção daquele equipamento. Então, durante 3 dias não houve processo de produção. Esses 3 dias também é um desperdício, é o tempo de espera, combinado?
Um segundo desperdício que pode acontecer também é o tempo de transporte e movimentação. O que significa isso? Digamos que entre o processo 1 e o processo 2, que nós vimos no exemplo, existe uma movimentação muito grande. Digamos que um fica no começo, enfim, de um prédio, de um galpão, e o outro fica, sei lá, a 50 metros de distância. Entre esses 50 metros, a pessoa ela vai e volta, enfim, 10 vezes ao dia. Então a movimentação é alta, tá legal? Devido à movimentação ser alta, provavelmente você está gerando também um estoque, ou seja, você faz um lote muito grande para entregar. Eu já chego aí no desperdício de estoque. Tá? Então você tem tanto movimentação de pessoas, você tem também movimentação de material, combinado? Esse é o segundo desperdício que pode acontecer nessas 89 horas que eu mostrei para você. O terceiro desperdício é a parte de defeitos e retrabalhos. O que significa isso? Sempre que acontece um problema no produto que você está fazendo ou mesmo no serviço, você pode acabar gerando ou um defeito, que seria uma peça ou um serviço refutado, refugado, ou seja, você não consegue mais utilizar aquele produto que foi quebrado, enfim, trincado, alguma coisa do tipo, ou mesmo um retrabalho, ou seja, você faz algo, faz uma atividade e você tem que refazê-la, você não atendeu aos requisitos, às necessidades do seu cliente interno e acaba tendo que refazer essa atividade. Então, retrabalhos e defeitos também podem atrapalhar aí no lead time. Até porque se você não conseguir dar fluidez, a peça para ser retrabalhada, ela fica muito mais tempo, ou seja, ela gasta mais tempo para você justamente concluir a entrega do seu produto. Combinado? Esse também é um desperdício que pode acontecer nessas 89 horas. O quarto desperdício são processos desnecessários ou superprocessamento. O que significa isso? Digamos que o requisito do seu cliente é um requisito A. Sei lá, é a temperatura, a dureza do equipamento, a velocidade de entrega, a beleza do documento, enfim, tem um requisito aí do cliente, que eu estou chamando de requisito A. O que acontece? Muitas das vezes nós queremos fazer com que a experiência do cliente seja perfeita, que a satisfação dele seja enorme e a gente quer, de alguma forma, encantar o cliente. E o que acontece? Internamente nos nossos processos, a gente determina que o requisito não vai ser o A. O requisito vai ser o A+, ou seja, a gente quer colocar algo a mais para o cliente. E o que acontece? Normalmente, quando a gente atende mais do que o requisito do cliente, nós estamos gerando mais custos, mais trabalhos que não são necessários. Então, esse também é um outro desperdício de processos desnecessários ou alguns autores chamam de processos, de superprocessamento. É você fazer mais do que o cliente quer, mais do que o cliente quer de requisito, de necessidade, combinado? Então, é simples. Faça o que o cliente te pede e não, fique inventando aí coisas que o cliente não te pede. O quinto desperdício que pode acontecer são processos complexos. Às vezes tem um processo que passa por 15 aprovações, 16 pessoas, passa por 5, órgãos e só depois ele pode ser aprovado para continuar. Então, processos complexos, tenta enxergar também se não tem muitas pessoas, muitas trocas de bastão, muitas informações que são necessárias para aquele processo acontecer. Combinado? Para você identificar processos complexos, basta você olhar para o seu processo e verificar quantas entradas ele tem, quantas saídas ele tem. Se ele tiver, 15, 20 entradas, 20 saídas, é um processo complexo. Então, basta você olhar para o processo complexo e buscar simplificá-lo. Sexto desperdício que pode acontecer é o uso ineficiente de recursos, tá? O que é o uso ineficiente de recursos? Você pode ter basicamente dois tipos de uso ineficiente de recursos materiais e uso ineficiente de recursos humanos. O que seria o uso ineficiente de recursos materiais? Você, digamos, comprou um equipamento para a sua equipe e quando você chegou no seu processo, esse equipamento não estava sendo utilizado ou estava sendo utilizado de forma incorreta. Ou seja, você deve utilizar os seus equipamentos de forma eficiente. E o segundo aspecto sobre recursos humanos. É muito importante que os líderes da sua organização, ou mesmo você que é um líder, identifique o talento e a capacidade de todos os seus liderados. Ou seja, será que o nosso liderado ele está numa atividade que realmente ele está agregando todo o potencial dele ou não? Eu não estou utilizando o potencial do meu colaborador ou do meu funcionário. Então, usar o recurso de forma ineficiente também aumenta lá o lead time, causando aquelas 89 horas de desperdícios como eu comentei. Tá legal? O sétimo desperdício do espaço. O que seria o espaço? Pessoal, é o seguinte, espaço é um desperdício. Não entendi, Guilherme. Vamos lá. Digamos que você paga aluguel para estar fazendo a sua atividade, ou o seu processo, ou o seu produto. O que é isso? Aluguel, dinheiro. Dinheiro, se você reduz dinheiro, você não deixa de gastar dinheiro, certo?
Então vamos lá. Digamos que você precisa de uma área hoje de 50 metros quadrados para você fazer a sua atividade, o seu processo. Porém, se você otimizar o seu espaço para 10 metros quadrados, você poderia mudar para um ambiente onde o aluguel seria mais barato, não desperdiçando. Então, otimizar espaço também reduz desperdícios. Outra coisa, se você reduz o espaço, você reduz também a movimentação que acontece. Reduzindo a movimentação, você reduz o tempo de desperdício e, consequentemente, também o lead time, tá legal? O oitavo desperdício é um desperdício muito comum, que é o estoque. O que acontece? Estoque. Vamos voltar lá no exemplo que eu comentei aqui das 89 horas, das 90 horas de lead time lá. Digamos que entre um processo e outro, você tem uma caixa de peças esperando ser processadas. Então é basicamente você enxergar o estoque como uma fila. Quanto tempo, por exemplo, sei lá, você vai num parque de diversões, aí num Hop Hari, ou vai lá em Orlando, lá na Disney, você tem uma fila para aquele brinquedo, certo? Então, o que acontece? Quando você chegou na fila, você tem que aguardar todos os da frente serem processados, desculpa falar a palavra processado, mas seria entrar no brinquedo. Então, eles vão entrando e você vai chegando, vão entrando e você vai chegando. Então, você ficou parado ali, digamos lá, meia hora, 1 hora, 3 horas parado, justamente para você entrar no brinquedo. O que isso acontece? Significa que quanto maior o estoque, maior a fila, mais o tempo você vai demorar para ser, digamos, processado. Isso acontece também com o seu pedido e o seu processo. Se do processo 1 para o processo 2, o processo 1 acabou, só que esse pedido para o processo 2 ele pegar uma fila, ele vai ficar lá esperando. Se ele está esperando, o lead time está contando, porque lembre-se, o lead time não é a soma dos processos. O lead time é de ponta a ponta, combinado? É basicamente assim, como eu calculo o lead time, tá? Uma outra dica para você calcular o lead time. É simples. O pedido chegou, você pega um cronômetro na mão, seu celular, qualquer coisa, pega um cronômetro e dá um play, dá um start no cronômetro. Alô, Guilherme, gostaria de uma palestra. Dei o start. Aí eu pego esse cronômetro e esqueço ele, deixo ele de lado. Aí eu só vou pegar aquele cronômetro de novo quando eu acabar o pedido do cliente. Quando eu entregar o pedido, entregar a palestra ou a atividade que eu fiz para o cliente, eu volto, pego o cronômetro e fecho. Nossa, este é o meu lead time, tá? Essa é só uma dica para você calcular o lead time. Então, esse tempo de fila, ele também está contabilizado no lead time. Por isso que é muito importante a redução dos estoques. Nono e último desperdício que a gente pode encontrar é a superprodução. Eu falo que esse desperdício é o pior dos desperdícios aí que a gente pode encontrar em qualquer processo, tá? Que é o quê? Superprodução é você fazer mais, produzir mais do que o seu cliente, seja ele interno ou externo, consegue consumir aquele produto ou aquela atividade. Então vamos imaginar na fila, digamos que o brinquedo ele só consegue atender 5 pessoas por minuto e está chegando 10 pessoas por minuto. Então vamos lá, se o brinquedo só atende 5 pessoas por minuto e a chegada é de 10 pessoas por minuto, o que vai acontecer? Vai gerar um estoque de pessoas porque só consegue processar 5 por minuto. E está chegando 10 por minuto. Então é muito importante não ter a superprodução no processo. Tentem identificar entre etapas das atividades para atender um cliente se existe uma etapa que faz mais do que a outra. Se você tiver uma etapa que faz mais rápido do que a outra, provavelmente entre essas duas etapas você está gerando estoque. Por que eu falo que a superprodução é o pior dos desperdícios? Justamente porque se você tiver a superprodução, você vai gerar estoque. Se você gerar estoque, você vai ocupar espaço. Se você ocupar espaço, você vai aumentar a movimentação. Então você gera todos os outros desperdícios. Por isso que eu falo que a superprodução é o principal desperdício. E a metodologia, voltando à metodologia de mapeamento de fluxo de valor, um segundo grande pilar da metodologia de fluxo de valor, além da fotografia atual, é você olhar o sistema de produção atual. Será que eu estou fazendo superprodução ou não estou fazendo superprodução? Então, o primeiro grande pilar do mapeamento de fluxo de valor é você identificar todos esses desperdícios e justamente tentar diminuí-los, tentar minimizá-los ao máximo. E o segundo pilar da metodologia é você identificar qual que é o seu sistema de produção, qual que é o seu sistema de processamento de pedidos, justamente para identificar se você tem superprodução. Então, a superprodução é um desperdício que a gente meio que separa em um segundo pilar para poder atacar, combinado? Então, durante os próximos passos da metodologia que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar os dois processos, para você eliminar desperdícios e para você mexer no seu sistema de produção. Se você gostou dessa aula, deixa o seu joinha aí, deixa o seu curtir, se inscreva no meu canal, também aperta esqueci o nome do sininho aí, porque clicando no sininho você vai ser
lembrado de novas aulas que eu for colocar aqui no YouTube, combinado? Fica ligado também que eu vou postar um vídeo fazendo um desenho resumo de toda essa aula, então eu vou fazer um desenho resumo dessa aula, eu também deixo aí no link abaixo todos os desenhos resumos de todas as aulas que eu crio, é só entrar no link, se cadastrar, eu acho que eu só peço lá o e-mail e o nome, e enfim, você já tem acesso aí a download gratuito. Para quem não me conhece também, eu tenho muitas outras metodologias, então eu deixei alguns links na descrição para você conseguir acessar meu site, se cadastrar, e é isso. Grande abraço.